Olá, como vai vocês? Tudo bem? Quanto tempo, né? Estamos afastados aí, mas estou aqui para falar algumas coisas para vocês acerca de música, algo interessante que vai ajudar vocês aí no entendimento das aulas, naquilo que está sendo passado pelos professores da SEED. E eu, professor João, também quero estar dando a minha participação aqui ensinando algumas coisas para vocês acerca do assunto parâmetros do som, que é algo muito interessante que eu já falei com vocês, mas quero estar recordando, demonstrando aqui através do teclado, né, desse instrumento que está aqui, que vocês não estão enxergando ele, mas ele está aqui e vocês estarão escutando, né, os sons que ele fará. E nós vamos estar aprendendo acerca do som e das suas qualidades, dos seus parâmetros, que são as qualidades do som, né? Como o som se expressa. E o primeiro parâmetro que eu gostaria de estar destacando aqui com vocês chama-se altura. Altura. Esse parâmetro ele é muito confundido com outro, porque muitas pessoas pensam que a altura refere-se ao volume do som, se o som é alto ou o som é baixo, mas não é isso. A altura se refere a dizer se o som é agudo ou se o som é grave. Então, quanto à altura, os sons podem ser agudos, médios e graves. Eu vou demonstrar para vocês aqui um som agudo. Agora eu vou demonstrar um som grave. E agora eu vou demonstrar um som médio. Entenderam? Então nós vimos o primeiro som é o som agudo, que às vezes as pessoas costumam chamar de som fino, né? O segundo foi o som grosso, ou como o nome correto é, som grave. E o terceiro, que eu toquei o parabéns para você, foi o som médio, que está no meio, né? Nem é tão alto e nem é tão baixo. Agora, em seguida, eu vou estar falando sobre a intensidade. A intensidade, sim, tem a ver com o volume do som. Qual, no sentido que vocês pensavam, né, que é da altura. A intensidade diz respeito se o som é fraco ou se o som é forte. Ouçam bem esse som aqui. Agora ouça esse outro. Perceberam a diferença? Um foi mais intenso e outro foi menos intenso. Um foi mais fraco e o outro foi mais forte. Então isso chama-se intensidade do som. Fácil, né? Em seguida, eu falarei sobre a duração. Duração, o que seria a duração do som? Então, a duração é o tempo que o som se propaga, né, no espaço, o tempo que ele fica ali. Se ele é um som pode ser curto, como um som pode ser longo. Eu vou demonstrar para vocês aqui um som curto. Esse foi um som curto. Agora, um som longo. Mais uma vez, som curto, som longo. Perceberam? Então está aí. Som curto e longo é duração do som, ok? O tempo que o som se propaga, se prolonga no espaço, no tempo, né? Agora, em seguida, vamos falar sobre o quarto e último parâmetro sonoro, que se chama timbre, tá? É difícil a gente definir bem o que é timbre, mas alguns dizem que o timbre é a cor do som, mas na realidade o timbre refere-se a qual fonte sonora está produzindo o som, de onde o som está vindo. Então, o timbre me permite saber de onde
o som está vindo, tá? Se é de um instrumento musical, se é de uma voz humana, se é um ruído de um carro, se é o barulho de vento, não sei. Isso aí tudo é timbre, tá? Mas eu vou destacar aqui para vocês, no teclado, uma música conhecida de vocês, que é o Parabéns para Você, tocada em 3 timbres diferentes. As mesmas notas, a mesma altura de notas, mas são sons diferentes. Eu não vou falar que instrumentos musicais foram. O primeiro. Ok? Agora o segundo instrumento. E o último instrumento. Ok? Então eu toquei o parabéns para você, igual, né? Mudando alguma coisinha ou outra, mas praticamente a mesma coisa. O primeiro foi tocado no som de piano, o segundo foi no som de cordas ou violino, como vocês queiram, e o terceiro foi no som de flauta. Vocês puderam perceber aí esses 3 sons diferentes? Acho que sim, né? Então, recordando, nós vimos sobre altura, tá? Que tem a ver com o som ser agudo, médio ou grave. Vimos também a intensidade, que diz respeito do som ser fraco ou ser forte. A duração, que diz respeito se o som é curto ou longo. E por fim, o timbre, que diz respeito à origem, aonde foi produzido o som, né? Qual foi a fonte sonora que muda a cor do som, ok? Então eu sei que vocês perceberam bem, entenderam bem o recado e espero que tenha esclarecido para vocês, ok? Eu vou terminar esta aula aqui tocando para vocês um trecho da música Jesus, Alegria dos Homens.